A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Na Rádio Observador. É o Jornal das 11, edição do jornalista Miguel Cordeiro. E Miguel, o Ministro da Defesa, sugeriu hoje em Valdecambra que as empresas locais devem envolver-se na produção de bens para a indústria militar. Disse isto a dirigentes de 54 empresas desta localidade do distrito de Aveiro. O Ministro pede que os empresários aproveitem as oportunidades da revolução em curso. Nuno Melo critica os 30 anos sem investimento na área da defesa em Portugal e o Ministro da Defesa quis dar a conhecer aos empresários locais as oportunidades de negócio que envolvem as Forças Armadas. Sublinha o Ministro que, se os empresários não souberem quais são as oportunidades que existem, não conseguem direcionar o investimento. Na região conhecida como a capital do inox, Nuno Melo apelou às empresas que ajudem a substituir blindados obsoletos e fragatas em fim de vida, mas ressalva que também é preciso investimento em serviços de informática, tecnologias de informação, entre outros. Fez-se acompanhar o Ministro pelo responsável da Direção-Geral de Armamento e Património da Defesa, falamos de António José Batista, que explicou que as empresas interessadas em ingressar nesta área de produção devem se registar no Gabinete Nacional de Segurança para que se possa verificar se cumprem ou não os critérios necessários. E agora, na Venezuela, José Luís Carneiro anuncia que a Venezuela está aberta a tratar a situação dos presos políticos luso-venezuelanos. Está a Venezuela disponível para tratar com muita proximidade esta situação. Falamos de pelo menos 4 luso-venezuelanos que estão detidos ainda no país da América do Sul. José Luís Carneiro está na Venezuela, uma visita de 4 dias. Diz que ficou de comunicar com o Presidente da Comissão para a Amnistia, Jorge Arreaza, os nomes das personalidades que hoje foram transmitidas ao PS por autoridades parlamentares venezuelanas. José Luís Carneiro diz também que vai comunicar esta diligência ao governo português. E o Bloco de Esquerda pediu à ONU para averiguar o risco de violação de direitos trans na lei aprovada hoje no Parlamento Português. Hoje, na Assembleia da República, foram aprovados 3 projetos de lei para alterar a identidade de género, para alterar a lei da identidade de género. Os 3 projetos de lei foram aprovados com votos a favor do CDS, do Chega e do PSD. Os votos contra foram de todas as restantes bancadas. Foi assim revogada a lei de 2018, que consagra o direito à autodeterminação de identidade de género e expressão de género e também o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa. Com a revogação da lei, volta a estar em vigor a legislação de 2011 e, com isso, regressa a obrigação de uma validação médica na mudança de nome e na mudança de género no registro civil. Perante estas decisões no Parlamento Português, o Bloco de Esquerda pede à Organização das Nações Unidas que averigue o risco de violação dos direitos trans em Portugal. Este pedido é assinado por Catarina Martins, eurodeputada do Bloco de Esquerda, e pelo deputado do Bloco, Fabián Figueiredo. É referido que as alterações aprovadas são suscetíveis de violar obrigações internacionais de direitos humanos, obrigações vinculativas do Estado português, e é pedido também ao Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos que se pronuncie publicamente sobre este caso. E este foi um tema que esteve também em debate na Rádio Observador. Foi esta tarde no programa Explicador. O PS diz que os projetos de lei aprovados hoje sobre a identidade de género são um retrocesso. O PSD e o Chega dizem que a lei de 2018 é wokeista e que tem de ser alterada. Escutámos Paulo Marcelo do PSD, Madalena Cordeiro do Chega e Isabel Moreira do Partido Socialista. Recuperamos aquilo que disse Isabel Moreira, deputada do PS, que diz que não faz sentido alterar a lei em vigor e recorre à visão das instituições internacionais para responder às acusações de extremismo. É um retrocesso. A lei que está em vigor foi aprovada há 8 anos. Não há qualquer avaliação de impacto negativo da lei em vigor. A lei corresponde a recomendações do Conselho da Europa, da ONU. Foi uma lei altamente participada. Está em linha com decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Está em linha com as associações que são referências mundiais em matéria de psiquiatria, de psicologia e de sexologia. Palavras de
Isabel Moreira, esta tarde na Rádio Observador. Escutámos também o deputado do PSD, Paulo Marcelo, que diz que a lei de 2018 foi uma forma, na altura, de o PS agradar aos partidos que compunham a geringonça. Era uma lei extremista e radical. Na altura foi uma cedência do Partido Socialista aos partidos à sua esquerda, que transformou em lei uma ideologia wokeista de identidade de género, tornando o processo de mudança de sexo e de nome no registro civil uma lógica apenas de autodeterminação, inclusive para crianças. Palavras de Paulo Marcelo, do PSD. Já pelo Chega, falou Madalena Cordeiro, diz que o dia de hoje fica na história. Para o Chega, hoje é um dia histórico na defesa das nossas crianças. Estamos muito contentes, muito felizes que o futuro das nossas crianças não esteja nas mãos de coletivos que priorizam a ideologia aos factos. Madalena Cordeiro, mas não é aqui essencialmente uma questão ideológica para o Chega? Não é uma questão ideológica. Isto é literalmente uma questão científica. PSD, Chega e PS esta tarde na Rádio Observador a discutir as alterações à lei da identidade de género aprovadas hoje no Parlamento. E este explicador está disponível na íntegra no site do Observador e em podcast. O concurso público para a construção da barragem de Girabolhos deve ser lançado até ao final deste mês. O anúncio foi feito pelo presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Pimenta Machado explica que já reuniu com os 5 presidentes de Câmara abrangidos. Falamos das autarquias de Ceia, Gouveia, Mangualde, Nelas e Fornes de Algodres. O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente também diz que o lançamento deste concurso público é um assunto prioritário. A construção da barragem de Girabolhos tem sido apontada como fulcral para gerir as cheias no Mondego, cheias como as que aconteceram este ano em Coimbra. E agora, Miguel, falamos de felicidade. Em Portugal há uma preocupação crescente por parte das empresas em aumentarem o índice de felicidade dos trabalhadores. Desde 2011 que a Happiness Works mede a felicidade nas organizações. Faz 15 anos. Ao contrário de outros modelos, este estudo pretende calcular a felicidade organizacional e não a felicidade pessoal. O índice médio de felicidade aumentou desde o início do estudo até ao ano passado, aqui em valores de 3,4 para 4,1, é aqui o valor de aumento nas organizações em Portugal. O estudo parte da premissa de que o verdadeiro desempenho das empresas não pode ser compreendido somente através de indicadores financeiros ou operacionais. Hoje, neste dia 20 de março, assinala-se o Dia Mundial da Felicidade e a Rádio Observador tentou perceber como é que as empresas em Portugal se estão a adaptar a estas novas expectativas dos trabalhadores. Falámos com Jorge Duchka, professor universitário e cofundador deste estudo. Garante que depois do período da pandemia de Covid-19 houve uma aceleração impulsionada por políticas de bem-estar em que os trabalhadores começaram a valorizar mais o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Sublinha também este investigador que as empresas têm de se ajustar a esta realidade e não é só com a possibilidade de teletrabalho. E essa é realmente a grande mudança que existe, é a valorização do tempo. Né? No fim, o tempo é isso, ou seja, mas mais que teletrabalho é o trabalho flexível. É eu poder ajustar a minha vida profissional à minha vida pessoal. De maneira que o teletrabalho é uma forma de o conseguir, mas o que as pessoas querem é alguma flexibilidade. Ou seja, que é, como exemplo, se eu tenho de ir buscar os meus filhos às 6 da tarde todos os dias, então o que eu espero é que a organização me permita que tal aconteça e depois ajusto. Ou trabalhando em casa, ou entrando mais cedo, é o conceito de flexibilidade, que é mais procurado nos dias que correm. Este estudo apresenta alguns dados concretos. Quando uma organização tem uma cultura de felicidade, os trabalhadores faltam menos 11% do que em outras empresas e têm menos 38% de vontade de sair da empresa e consideram-se 5% mais produtivos. Para conseguir chegar a estes valores, o investigador Jorge Duchka diz que as empresas não podem pensar no tema simplesmente como algo que fica bem. Não é pelo facto de eu pagar ginásio, dar fruta, enfim, entre outras opções, não é o somatório dessas ações que me cria uma cultura de felicidade. É exatamente o oposto. Ou seja, é preciso aplicar este modelo de organizações, fazer um diagnóstico, e através do diagnóstico então conseguimos depois perceber o que está menos bem e trabalhar estrategicamente este tema. Eu diria que esse é o passo importante que as organizações estão a dar, que é pensar estrategicamente este tema e não apenas como algo que fica bem ou é simpático fazer. Né?
O investigador destaca as diferenças entre as gerações de trabalhadores, sublinha também que, embora não haja um ranking europeu, em Portugal as organizações começam a pensar mais sobre este tema. É uma entrevista que pode ouvir na íntegra em resposta pronta no site do Observador. E agora, com 10 minutos para lá das 11 da noite, vamos ao habitual espaço de informação local. E desta vez dedicamos o espaço de informação local ao Dia Mundial da Poesia, que se assinala este sábado. Vamos destacar ações que se realizam em diferentes locais do país, dedicados ao Dia Mundial da Poesia. Começamos no Seixal, que convida à participação num percurso poético pelo Parque Metropolitano da Biodiversidade. É uma caminhada onde as árvores vão ganhar voz através de pequenos poemas espalhados pela natureza. A iniciativa vai incluir um momento de microfone aberto, onde cada participante pode partilhar versos próprios ou de autores que admire. Este evento acontece entre as 2h30 e as 5 da tarde. O ponto de encontro é na Casa da Biodiversidade. Vamos agora para Lisboa, que celebra a poesia em várias frentes durante este sábado. A Festa da Poesia reúne vozes de Portugal e da América Latina, com leituras, música, livros e gastronomia, entre as 3 da tarde e as 8 da noite, na Casa da América Latina. Destaque também para o CCB, onde o programa inclui instalações, projeções e atuações ao vivo, entre as 10h30 da manhã e as 7 da tarde. Em Alcobaça, há o Passeio Literário pela Nossa Terra, é uma iniciativa que pretende homenagear autores locais como Virgínia Vitorino, Rui Rasquilho, Raul Duarte e Joaquim Vieira Natividade. O percurso vai também evocar escritores que passaram por Alcobaça e encontraram inspiração na paisagem e na história da região. A concentração dos participantes está agendada para as 9h30 da manhã, este sábado, na Biblioteca Municipal. Manuela Azevedo e Alder Gonçalves vão subir ao palco da Casa da Criatividade às 9h30 da noite para um concerto especial do Dia Mundial da Poesia. O público vai ouvir uma seleção de canções dos Clã e outros autores, num registro mais íntimo e poético. Isto acontece na edição 24 do Poesia à Mesa, que inclui ainda declamações em restaurantes e várias atividades noutros espaços. Falamos também de Vila do Conde, que conta com uma proposta cultural ao ar livre. Às 3 da tarde, o espetáculo O Sol é uma Flor vai levar poesia, música e paisagem aos jardins do Centro da Memória. Fechamos na Batalha, no Mosteiro da Batalha, onde há propostas para assinalar este Dia Mundial da Poesia. O espaço recebe às 5 da tarde uma visita temática dedicada à mensagem de Fernando Pessoa e à capela do fundador. Uma hora depois, às 6, o mosteiro vai encher-se de poesia com o recital O Poema Começa, com um nó na garganta, com interpretações de Ana Zanatti e José Anjos. E ficam aqui as sugestões culturais para o Dia Mundial da Poesia, a fechar o Jornal das 11, edição do jornalista Miguel Cordeiro.